Olá a todos, o meu nome é Pedro Candeias, sou o fundador e responsável pela Karate Science Academy, que muito brevemente, para quem ainda não conhece o projeto e está a ver esta aula ou estes conteúdos da Karate Science Academy pela primeira vez, é um projeto que iniciei um pouco por brincadeira, como uma forma de partilhar todo o conhecimento que eu comecei a estudar e tudo o que eram as principais bases de dados científicas a nível internacional, porque de facto achei que era fundamental partilhar tudo aquilo que eu encontrei, todo aquele mundo de respostas baseadas em evidência científica e não em opiniões pessoais ou experiências de quem quer que seja. E foi assim que eu decidi pautar o meu trabalho como instrutor de Karaté, de esportes de combate e dentro da minha profissão como profissional do desporto, e decidi partilhar os conhecimentos especificamente com a comunidade do Karaté, porque é de todas as áreas profissionais às quais eu me dedico aquela que mais me apaixona, e achei que continuamos todos muito a treinar um bocadinho com base nas nossas experiências, o que os nossos mestres nos vão ensinando, que obviamente tem o seu valor, mas o conhecimento científico avança com uma velocidade absolutamente incrível no que respeita ao corpo humano, ao movimento humano, à forma como podemos potenciar ainda mais a nossa performance de um ponto de vista também de manutenção dos nossos índices físicos, de saúde, etc. E realmente decidi começar basicamente por um blog para o qual escrevia uma vez por semana. Quando dei por mim tinha passado um ano, tinha 52 artigos, 52 temas a serem abordados e uma reação muito acima do que eu estava à espera da comunidade internacional do Karaté. E agora decidi iniciar uma nova fase. Experimentar aqui um formato diferente, dar uma aula gratuita, online, todas as semanas, através do canal de YouTube da Karate Science Academy. Todas as aulas vão ser publicadas em português, em espanhol e em inglês, para tentar chegar ao maior número de pessoas possível. E aqui estou, e espero que consiga agregar valor ao vosso trabalho como instrutores e como praticantes. E vamos começar com a nossa primeira aula, que foi um tema que eu escolhi, como podia ter escolhido qualquer outro, mas achei que era interessante como base para depois começar a desenvolver outros temas mais específicos e mais concretos dentro do treino e na metodologia do treino do Karaté, ok? Esta vai ser especificamente dirigida a compreendermos um bocadinho quais são as 4 zonas de treino da potência, que é um treino fundamental para o Karaté, se queremos que os nossos atletas sejam mais rápidos, saltem mais alto, se desloquem com mais facilidade a partir de distâncias longas ou de posições mais baixas, no caso das katas, por exemplo. E decidi começar por aqui e depois todas as semanas irei pegar num tema e vamos desenvolvendo os trabalhos a partir deste ponto, ok? As aulas serão publicadas todas as quartas-feiras, ok? E não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube para receber a notificação, e também abaixo na descrição do vídeo tem os links para o canal do Telegram, através do qual eu aviso que as aulas já estão publicadas, ou coloco outros formatos como áudios, PDFs sobre os mais diversos temas. Já lá há muita coisa, para já em inglês apenas, mas agora com o tempo eu vou começando a publicar nas várias línguas, espanhol, português e inglês, naturalmente. E também, se quiserem deixar o vosso e-mail, é mais um formato. Se vocês realmente costumam usar bastante o e-mail, deixem o vosso e-mail também na descrição abaixo. Há links para deixar o vosso contacto ou subscreverem o Telegram ou o YouTube ou até o Instagram da Karate Science Academy. Dessa forma acabam por não perder a atualização das novas aulas, até porque na maior parte das semanas a aula só estará disponível até à semana seguinte, quando eu publico uma nova aula, ok? Esta provavelmente irá ficar no canal, ok? Por tempo indefinido, mas muitas eu irei de facto, para estimular as pessoas realmente a seguir os conteúdos e a empenharem-se com todo este tempo que eu estou a dedicar nestas aulas, a que estejam presentes e que vejam de uma semana para a outra, e vou colocando novos temas, e geralmente a aula anterior acaba por ser retirada. Não irá acontecer sempre, algumas eu acho que é preciso deixar há mais tempo, mas o formato base será realmente esse. Então, vamos começar aqui pelas nossas 4 zonas de treino da potência. Então, vamos tentar perceber primeiro o que é isto. Vamos começar aqui com a nossa tabela, só por aqui o meu laser. Malta, isto não é apresentação XPTO com guião, com teleponto, nada. É apenas o Pedro Candeias
com meia dúzia de slides para se apoiar e anotações aqui nos meus apontamentos, ok? Para não me esquecer daquilo que eu acho que é realmente importante partilhar convosco, e a partir daí sou eu a partilhar aquilo que tenho aprendido ao longo dos anos. Tudo é evidência científica. Se alguma situação que eu dê uma opinião pessoal ou uma experiência minha, automaticamente eu referencio isso, mas 95% do conhecimento que eu vou transmitir é baseado em evidência científica, ponto, ok? Então, basicamente, para compreendermos isto, quem assistir a esta aula, por isso é que eu vou deixar, provavelmente por tempo indefinido, no canal do YouTube, porque isto é a base de tudo. Quando começamos a falar dos melhores métodos de treino para isto, para aquilo, para movermos rápido a partir de posições estáticas, para nos deslocarmos mais rapidamente no comitê, para melhorarmos a velocidade de mudança de direção, etc, etc. Até quando chegamos a aulas sobre treino para crianças e jovens karatecas, esta tabela não deixa de ser uma base excelente para começarmos a compreender aqui um bocadinho o que é a metodologia do treino da força, principalmente, ok? E, consequentemente, da velocidade. Então, temos basicamente 4 zonas de treino identificadas na potência. Temos a zona 1, que tem mais a ver com a zona da força, depois já abre aqui um Word para ir debitando aqui algum conhecimento adicional, que geralmente está relacionado com os métodos com cargas mais pesadas, força máxima, força explosiva, os levantamentos olímpicos, quando são feitos dentro do seu objetivo principal, que é com cargas elevadas, também poderão entrar nesta zona 1. Depois temos a zona 2, força-velocidade, a zona 3, velocidade-força, onde entra geralmente o método tradicional de treino da potência, que eu já vou explicar muito rapidamente o que é a seguir. E temos a zona 4, que é a zona mais específica para o Karaté, que é a zona da velocidade, onde se trabalha só com o peso corporal ou com cargas muito baixas em relação à força máxima do atleta, onde entram métodos como o treino balístico, o treino pliométrico ou o treino específico de deslocamentos, que também já vou explicar aqui um bocadinho, que pode ser retirado daquilo que começou a ser feito no treino de velocidade nos 100 metros, por exemplo, no atletismo, e que depois acabou por ser adaptado a outras modalidades, ok? Então, continuando, eu vou abrir aqui um Word para irmos discutir aqui uma série de coisas. Então, primeiro ponto que estava lá, temos a zona 1, ok? Que é a zona da força, tá? Aqui geralmente estamos a falar, eu não sei se todos dominarão bem estes conceitos, mas depois com o tempo, se forem seguindo as aulas, isto vai sendo tudo abordado aos poucos, está bem? Todas as semanas eu pego num tema, eles não vão ter necessariamente um seguimento, ou seja, eu posso pegar em temas que naquela semana me apetece falar, ok? Ou posso escolher um tema que depois desenvolvo de forma mais completa durante 4 semanas. Para a semana podemos estar a falar sobre flexibilidade, noutra sobre crianças, posso voltar ao treino da força outra vez, ok? Portanto, essa parte vai ser, muito honestamente, aquilo que eu na altura achar que devo falar, ou alguma pergunta que me colocaram pelas redes sociais, ou no Telegram, ou pelo Messenger, como for, eu pego, acho interessante, desenvolvo uma aula a partir daí e será assim, ok? Não é provavelmente um curso organizado, que tem módulos, com determinado seguimento, obviamente que isso faz parte, a Karate Science Academy também desenvolve esse tipo de conteúdos, mas aí a coisa é naturalmente mais organizada, porque aquilo tem que ter uma lógica, ok? Para que a aprendizagem seja mais eficaz. Mas aqui estas aulas semanais no YouTube, o Pedro pega num tema e aí vai disto, ok? Portanto, vou acompanhando, que eu acho que vai sinceramente valer a pena. Então, zona 1, força. Geralmente estamos a falar de cargas mais ou menos acima de 70% de um RM, ou seja, 70% da força máxima do vosso atleta. Vamos imaginar que um atleta vosso consegue fazer, levantar num agachamento de 100 kg, ok? Então, a zona da força será qualquer tipo de método de treino que o obrigue, entre aspas, a movimentar cargas acima dos 70 kg, que é acima dos 70% da sua força máxima, ok? Aqui temos a força máxima em si, que, deixa-me só, ok, já disse que isto aqui não há edições, não há nada, é o Pedro a falar e siga andando, ok? Portanto, pode haver aqui enganos, erros na escrita, se eu der por eles eu vou corrigindo, não se preocupem com isso que eu também não estou preocupado, portanto, andando malta, vamos lá. Força máxima. A força máxima desenvolve-se, treino com cargas máximas, geralmente ali 1 a 3 repetições máximas, mas esse é o método que funciona, que é legítimo, é válido, até aquele que é mais usado,
Mas eu vou-vos dar aqui uma situação, uma à parte, em que a força máxima se desenvolve principalmente, e temos mais resultados, com os métodos submáximos. Ok? E vocês, what? Ok. Isto é uma das maiores confusões que existe no treino desportivo, que é, toda a gente identifica mesmo no ginásio, estou a fazer treino de hipertrofia para aumentar a massa muscular, mas hoje quero desenvolver a minha força máxima. Então fazem com repetições, com cargas mais altas e poucas repetições, 3, 4, 5 repetições, ok? Isso vai desenvolver a força máxima? Vai. Não há dúvidas, ok? Mas o fator que mais influencia a força máxima é a massa muscular, ok? Eu não conheço nenhum atleta que tenha ganho as competições do Strongman, seja uma pessoa que não tenha quantidades gigantes de massa muscular, ok? Não existe, tá? A massa muscular é o principal fator de produção de força, de capacidade de produção de força, certo? Então, quanto mais massa muscular eu tiver, se estiver treinada, com uma boa coordenação intermuscular, a coordenação intramuscular, ou seja, a coordenação intermuscular é digamos que a coordenação entre os vários músculos que estão envolvidos num determinado movimento. Se eles estiverem mais treinados no movimento em si, vão conseguir trabalhar de forma sinérgica, ok? Mais facilmente, ok? E naturalmente vão conseguir produzir mais força, ok? Essa é uma questão. Depois temos a coordenação intramuscular, que é eu conseguir movimentar, por exemplo, o maior número de fibras dentro de uma unidade motora do músculo. Um dia eu hei de abordar isto numa aula qualquer, ok? Então, naturalmente, o músculo está treinado para isso e consiga mobilizar mais fibras dentro de uma unidade motora, conseguirá produzir mais força do que alguém menos treinado e que consiga movimentar apenas 50%, vamos imaginar, das suas fibras dentro de cada unidade motora daquele grupo muscular, ok? Mas alguém que tenha um músculo treinado, ou os músculos treinados em termos de coordenação inter e intramuscular, naturalmente, se tiver mais massa muscular, vai ter mais material contrátil, vai conseguir produzir mais força, por ter mais fibras e maiores a contribuir para aquele movimento. Ok? Isto não há dúvidas. E a questão é que a massa muscular se desenvolve essencialmente com métodos submáximos. Ou seja, entre 6 a 15 repetições máximas, mais ou menos, ok? Ou seja, digamos que se vocês querem desenvolver a vossa força máxima, otimizar esse elemento da força máxima, os melhores métodos são os métodos submáximos, entre 65%, 70% e 85% de um RM e não entre 70% e 100% de um RM, ok? Mas fica aqui a dica, depois eu desenvolver um pouco mais isto. Aliás, uma das aulas que eu estou a pensar dar nas próximas semanas já é realmente a importância e os benefícios ou contraindicações que uma massa muscular mais elevada pode ter na performance do karaté, porque é um grande mito que existe no karaté que a massa muscular é prejudicial. Não é, deixa de ser desenvolvida de forma correta, ok? E de forma funcional para aquilo que queremos no karaté, que é velocidade, potência e por aí fora, mas isso há de ser tema para outra aula, portanto não se esqueçam, se querem mesmo acompanhar isto, se acham que esta aula é para vocês, subscrevam o canal, subscrevam a lista de e-mails, vão ao Instagram, onde eu vou também avisar quando as aulas são publicadas, Telegram, como preferirem, ok? Não há desculpas para não acompanhar os conteúdos, porque as plataformas onde a Karate Science Academy está são várias, está bem? Então, vamos falar sobre a massa muscular, mas fica aqui a dica já que eu consigo desenvolver força máxima sem haver resultados muito significativos de hipertrofia, sim. Aliás, eu posso não querer ter ganhos significativos de massa muscular, porque sou um atleta de comitê, não quero aumentar o peso e sair da categoria de peso onde eu me sinto à vontade, ok? Então é uma alternativa válida, desenvolver força máxima com cargas mais altas e menos repetições, em que os ganhos de massa muscular são pouco significativos a longo prazo, ok? Mas se eu quero realmente otimizar a minha força máxima, eu vou ter que desenvolver a massa muscular. Isso consegue-se com métodos submáximos, está bem? Mas ficamos para outra altura, já sabem isso. Depois temos a força explosiva também aqui. E qual é a diferença entre a força explosiva? Geralmente na comunidade mais académica, conhecida por taxa de produção de força. Eu aqui vou falar especificamente da taxa máxima de produção de força, ou seja, treino de força explosiva com cargas pesadas, cargas elevadas, ok? Porque é esse o número que estamos a falar. E aqui estamos a falar de trabalhar com cargas
acima já dos 90% de um RM, ou seja, uma carga que não me permita movimentá-la mais do que 1 a 3 vezes. Ok? Mas qual é a diferença da força explosiva para a força máxima, mesmo quando eu trabalho com cargas muito pesadas e não com os métodos submáximos que me vão desenvolver a massa muscular? É que eu, quando estou apenas preocupado em desenvolver a força máxima, não estou preocupado com a velocidade de contração do músculo. Ok? Estou apenas preocupado em movimentar aquela carga, dura o tempo que durar para fazer essa movimentação. Na força explosiva é diferente. Eu vou tentar movimentar aquela carga, mas o mais rapidamente possível. É diferente. Para o nosso sistema neuromuscular é diferente, é um estímulo diferente, ok? Não se consegue ter o mesmo resultado se eu não me preocupar em pedir ao atleta que movimente aquela carga o mais rápido possível. Mesmo que a carga se movimente lentamente, porque é muito pesada, a intenção do atleta é movimentá-la o mais rápido possível. E essa é a diferença entre a força explosiva e a força máxima por si só, ok? Onde é que a força explosiva vai ser fundamental? Na fase inicial da aceleração de um movimento, ok? Ou seja, quando nós temos que o atleta de comitê ou catástrofe desloque rapidamente a partir de uma determinada posição, principalmente estática, é aí que a força explosiva tem uma maior influência, ok? Ou seja, no comitê é um trabalho um pouco mais móvel, já estamos a falar de um trabalho mais de força reativa, com o treino pliométrico, por exemplo, mas nunca se esqueçam de uma coisa, apesar de haver uma preponderância de manifestações da força em todos os movimentos que fazemos, ok? Todas elas acabam por, de uma maneira ou de outra, se influenciar umas às outras, em menor ou menor grau, mas isso é... O nosso corpo não faz distinção entre manifestações da força, isto é uma esquematização que nós criamos, ele tem um problema para resolver, e nós temos que ele se desloque o mais rapidamente possível, e ele vai buscar as ferramentas que tem à sua mão, geralmente são desenvolvidas pelo treino adequado, e depois vai usar essas ferramentas de forma inconsciente para resolver esse problema, ou concretizar esse objetivo, ok? Então, aqui temos a força explosiva, muito importante para a fase inicial de um movimento rápido, ok? Então, num Shikodashi, num Kibadashi, não interessa, quer sair rapidamente da posição numa kata qualquer, eu não posso apenas ir acelerando progressivamente e o movimento ser rápido só no final. Se a transição tem que ser realmente rápida, então ele tem que ser rápido desde o princípio, ok? Então a força explosiva vai-me ajudar aqueles primeiros milissegundos, ok, da aceleração a serem mais rápidos, tá? Fundamental. Os levantamentos olímpicos são válidos. Também vou dedicar uma aula só a falar sobre isto, porque os levantamentos olímpicos geralmente são postos em dois extremos, ou são a pior coisa que podem fazer para o vosso corpo e vão ficar todos fanados e lesionados e a coluna vai assim, vai assado, ou então é um milagre da potência e vai resolver todos os vossos problemas da potência, é a melhor coisa que podem fazer. E naturalmente, como em tudo na vida, os levantamentos olímpicos não estão nem no extremo, nem no outro. São úteis, têm a sua utilidade, têm o seu papel, mas também têm as suas contraindicações, e que não estou a falar naturalmente de questões de saúde, porque a questão da saúde não tem a ver com o método em si, tem a ver com progressões inadequadas, com cargas excessivas para o atleta em si, técnica mal executada em termos de movimento. É aí que está o risco da lesão, não no método em si, mas mesmo do ponto de vista da performance, há realmente alternativas melhores e que não nos levam, não tiram tanto tempo para aprender algo que é complexo como os levantamentos olímpicos, ok? Mas pronto, é válido. Quem gosta de fazer, é um método tão válido como qualquer outro, ok? E aqui geralmente também estamos a falar de cargas muito elevadas, ali à volta também dos 90% do RM ou mais, mas não quer dizer que não possa ser um levantamento olímpico com uma carga mais leve, ok? Na prática posso, até com uma carga só o peso da barra, que equivale a 20% da minha força máxima, por exemplo, ok? Também são válidos, ok? Depois, só aqui estava a ver para as minhas notas para não me esquecer de nada. É assim, eu tenho já no canal Telegram vários conteúdos que estão em inglês, ok? Para quem domina o inglês pode ir rapidamente lá ver, é procurar por Karate Science Academy no Telegram, ou então carregar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, onde eu já tenho PDFs interessantes para complementar a aula de hoje, como um PDF sobre a explicar as formas de manifestação da força, que é importante vocês dominarem isso, uma checklist, um infográfico que resume rapidamente os vários métodos de treino da força, ok? E também tenho 2 áudios, por exemplo, sobre a influência dos tipos de força
para o karaté, sobre a massa muscular no karaté e o papel que ela poderá ter de forma muito resumida, ok? Depois quando eu der ela aqui pelo YouTube, naturalmente vou desenvolver um pouco mais o tema, mas pronto, no Telegram já tenho lá várias coisas que quem ficou interessado por esta aula podem complementar rapidamente com PDFs ou áudios que eu já tenho lá publicados em inglês, ok? Nas próximas semanas espero começar a ter isso mais traduzido também para o português e o espanhol, até estou a ponderar criar um Telegram para cada língua, para não haver grande confusão lá dentro, mas pronto, novidades eu vou lançando. É só vocês seguirem a Karate Science Academy por onde gostarem mais, está bem? Eu tenho aqui também um slide para vos mostrar. Deixem-me ver. Ok. Aqui, repara. A importância do treino da força explosiva que eu estava a falar. De cargas elevadas. Às vezes pensa-se um bocado, mas o Karate, como a zona mais específica de facto é a velocidade, ou seja, cargas mais leves, às vezes há malta que pensa que não precisa treinar mais nada. Ok, vão ter resultados, vão, mais do que se não treinarem nada, ok? Só se limitarem a fazer 300.000 repetições de um soco ou de um deslocamento. Naturalmente vão ficar mais rápidos se focarem apenas na zona 4, que é a zona da velocidade. Vão ter resultados, vão. Mas vai haver uma outra coisa que não vai estar otimizada, ok? E uma delas é, com a força explosiva que eu vos expliquei, a aceleração inicial do movimento, ok? Então, repare, isto são dados estatísticos, entre aspas, em que, quando nós nos preocupamos em produzir o máximo de força que nós temos, isto é uma pessoa normal, sem nos preocuparmos com uma contração rápida, geralmente atinge-se um impulso elétrico para o músculo a rondar entre os 30 e os 60 Hz, ou seja, 30 a 60 impulsos por segundo. Está bem? E então, como vem, é o que é. Pronto. Se eu pedir a uma pessoa não treinada para fazer uma contração instantânea o mais rápida possível, ok? Eles vão atingir 80 a 100, algumas pessoas 120 Hz, ok? Em termos de frequência de descarga elétrica para o músculo. Estão a ver a diferença, não é? Pode chegar a ser o dobro, tá? Mas quem faz treino de força explosiva, essa contração instantânea pode atingir os 200 Hz, ok? Os 200 impulsos elétricos por segundo para o músculo se contrair. Então, como vem, a diferença é entre a pessoa treinada em força explosiva, em comparação com, naturalmente, apenas preocupar em movimentar a carga sem preocupar com a velocidade. Pronto, aí a diferença é abismal, por isso é que o estímulo de treino é diferente e é importante pedirmos ao atleta para fazer a contração muscular o mais rápida possível. Mas mesmo comparando com alguém que faça uma contração muito rápida, mas sem estar treinado em termos de força explosiva, então aqui atinge mais uma vez o dobro, pode atingir o dobro ou mais do dobro daquilo que é a contração instantânea em alguém que não tem este treino. Okay? Portanto, é para verem a importância do treino de força explosiva com cargas máximas, está bem? Depois temos aqui outro site que eu vos quero mostrar que fala aqui da questão da força máxima. Naturalmente, a força máxima por si só, para um karateca, não é a coisa mais relevante do mundo. Okay? O que eu quero é deslocar-me rapidamente, movimentar o meu peso do corpo de forma muito rápida, conseguir gerar potência no movimento, no golpe, no salto, tá? Mas em atletas que não têm experiência em treino no ginásio, com cargas externas, ok? Ou vão fazendo assim uma vez quando calha, a força máxima deveria ser a prioridade. Não quer dizer que seja a única coisa que faço em termos de treino da força, mas seria a prioridade, ok? Para um atleta que vai começar a fazer treino com cargas externas amanhã, ok? Porque vai acontecer uma coisa. Em primeiro lugar, em atletas não treinados em força, de forma regular, a potência vai aumentar. Mesmo não sendo um trabalho específico para aumentar a parte da velocidade da potência em si, a potência vai aumentar, vai haver ganhos, ok? Imediatos nos primeiros meses, ok? Treino da força máxima. E depois tem a vantagem de preparar o corpo para estímulos mais intensos, digamos que seja um período de base, quando depois começa a querer fazer treino de força explosiva, treino de potência com cargas um pouco mais altas, mesmo treino balístico com cargas leves, são tudo estímulos mais intensos do ponto de vista da contração muscular, ok? E, naturalmente, se o corpo estiver com outra preparação,
tanto a nível muscular, como ligamentar, como articular, ao nível dos tendões e por aí fora, naturalmente todo o sistema musculoesquelético vai estar mais preparado para suportar essas contrações rápidas, os impactos no solo e por aí fora, ok? E depois tem também a adição da prevenção de lesões, ou seja, se eu trabalhar com trabalhos de força máxima, que geralmente a velocidade é um pouco mais controlada, não estamos muito preocupados com a velocidade do movimento em si, vamos conseguir aperfeiçoar melhor a técnica do nosso movimento e, naturalmente, isso depois vai-me ajudar a ter uma menor probabilidade de lesão quando passar para métodos de força rápida, ok? Isto está todo explicado no tal PDF sobre as formas de manifestação da força, as várias formas, os vários tipos de força, digamos assim, ok? E, naturalmente, se tiver uma técnica mais adequada, que se consegue desenvolver com o treino de força máxima, ok? Ou com o protocolo de hipertrofia de preferência, se não houver problema de aumentar a massa muscular, então esta primeira fase, 1 ano, ok? 1 ano e meio, 2 anos, a prioridade seria a força máxima. Não quer dizer que não se possa incluir algum trabalho de força rápida. Treino balístico, com cargas leves ou só apenas com o peso corporal, treino pliométrico, claro que sim, com as devidas progressões, as devidas alturas de queda, ou seja, alturas das barreiras, das caixas, etc. Tudo isso pode ser implementado logo desde o princípio, mas não será a prioridade para um atleta que está a começar a fazer treino de força a sério, ok? Em atletas treinados, passado 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depende da evolução do atleta, da idade dele e das suas características individuais, já passará a haver um treino mais integrado, em que o treino da força máxima passa a ter uma percentagem menor no planeamento de um ciclo de treino de uma época, por exemplo, e iremos dar muito mais ênfase aos métodos da força rápida, como força explosiva, treino balístico, método tradicional da potência, treino pliométrico e por aí fora, está bem? Fica aqui a dica, porque lá está, o treino de força, as prioridades não são iguais para um atleta já treinado em treino de força ou para alguém que só faz karaté, faz umas flexões de vez em quando no treino, mas vai começar o ginásio agora. Está bem? As prioridades são diferentes. Ok? Vamos agora ver aqui a questão do método tradicional da potência. Pronto. Depois temos as zonas, eu vou pôr aqui no mesmo barco, zonas 3 e 4. Ok? Então, geralmente bem, aqui estamos a falar da zona da força-velocidade, que geralmente, aproximadamente, estamos a falar de cargas entre 50% a 70%, 1 RM, e temos a zona da velocidade de força, em que as cargas vão descendo, já estamos a falar aí mais ou menos, são voos aproximados de 30% a 50% de 1 RM, ok? E o que é o método tradicional de força de treino da potência? Geralmente é o método que é utilizado nestas zonas. Tradicional de treino da potência. Atenção, depois há aqui exceções, mas já está, não dá para fazer tudo aqui numa aula agora no YouTube, assim, está bem? Método tradicional de treino da potência. O que é? Basicamente é qualquer movimento que vocês façam controlado para o desenvolvimento da força máxima ou para a hipertrofia, por aí fora, é fazer o mesmo movimento com cargas um pouco mais baixas, dentro deste intervalo entre 30% a 70% do RM, mas fazer o movimento o mais rápido possível. Não é mais do que isso, ok? É trabalhar com cargas mais intermédias, entre 30% a 70% do RM, dependendo da zona onde queremos trabalhar trabalhar mais o nosso atleta, os nossos atletas, mas pedir que o movimento seja o mais rápido possível. Não tem nada que saber, ok? Tem a vantagem de ser um excelente método para movimentos de puxar, como iquitês, a recolha de uma perna depois de um pontapé, ok? Não é o ideal, não é o melhor método para desenvolver as técnicas de empurrar, os socos, ok? Movimentos que vão na direção contrária do corpo, o pontapé em si, a face principal, a subida do joelho, isso digamos que são movimentos de empurrar, ok? Porque aí o treino balístico tem mais eficácia, ok? Em termos de desenvolvimento da potência, já vou explicar porquê. Ok, zonas 3 e 4. Talvez se vier aqui mais alguma informação, penso que aqui, não quer dizer que não volte lá outra vez, se achar relevante, mas basicamente é isto, está bem? Depois,
Na zona da... Desculpa, eu disse zonas 3 e 4, mas não é. É zonas 2 e 3, se é que é. Agora, na zona 4, que é a zona da velocidade, geralmente estamos a falar de 0 a 30% de um RM. O que é 0? Por exemplo, no treino dos membros inferiores, geralmente considera-se que 0 é o peso corporal. Ok? Para os membros superiores isso já não acontece, tem sempre que haver alguma coisa, pode ser 10%, 5%, é o mínimo, mas 0, ok? É o movimento dos braços só em si, só fazer isto. Mas a partir do momento em que eu ponho alguma carga, uma bola medicinal, um elástico, sei lá, uma barra, o peso do corpo a fazer flexões, seja o que for, ok? Naturalmente já tem carga, ok? Então, basicamente será por aí. Quais são os métodos que geralmente são trabalhados aqui? Incluídos aqui treino balístico, que eu já vou mostrar aí 2 videozinhos aqui do Pedro Candeias, a fazer 2 exemplos de treino balístico. Temos o treino pliométrico, também vamos falar aqui rapidamente sobre isto. E temos o treino específico, ok, de deslocamentos, por exemplo. Também já vou, explico já. Basicamente é o que é que se faz. No atletismo começou-se a usar aqueles carrinhos de empurrar, entre aspas, escorregar, que são os sleds, começou-se a usar aqueles coletes lastrados com pesos, começa a usar esse tipo de trabalhos para quê? Pega-se no deslocamento específico da corrida e coloca-se carga sobre o movimento específico da corrida. Ok? Isto é uma coisa perfeitamente válida para qualquer modalidade e para qualquer movimento de deslocamento. Ou seja, eu posso treinar os deslocamentos da kata ou do comitê usando apenas um treino específico dos deslocamentos, coloco-lhe uma certa carga, que pode ser puxar um elástico, pode ser estes coletes lastrados, pode ser, ok? Seja o que for, tá? E basicamente estamos sempre a falar de qualquer um destes métodos, sempre pedir ao atleta que faça o movimento o mais rapidamente possível e a nível do sistema neuromuscular, do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico também, que entra aqui em ação principalmente no treino pliométrico, e vamos desenvolver num dia que eu decida pegar no tema do treino pliométrico, que é, opinião pessoal, o método mais fácil e mais completo que podemos usar para o Karaté, ok? Então para o comitê é ok? Extraordinário, mas basicamente é isso. Sempre máxima velocidade de execução. Claro, quando explicarmos cada meta, algumas progressões a ter cuidado, a ter em conta, antes de chegar ao máximo de velocidade que o atleta deve executar, mas lá está, com o tempo lá chegaremos. Eu conto daqui a 3 anos de continuar a dar estas aulas semanais, está bem? Portanto, temos muito tempo a falar de muita coisa. Então, treino balístico. Eu vou já mostrar aqui os videozinhos. Let me see. Aqui está o senhor. Ok? Reparem. Aqui treino balístico para os membros inferiores. Basicamente é a partir de uma posição estática. Isso é importante. A partir de uma posição estática, com cargas leves e basicamente deixar que o corpo liberte. Ok? Se liberte. Ok? Qual é a diferença então entre o método tradicional treino da potência e o treino balístico? É que o método tradicional treino da potência seria fazer um agachamento e fazer a parte concêntrica, ou seja, da extensão das pernas no agachamento o mais rápida possível, mas sem tirar os pés do chão. O que é que isso faz? Com que a partir em que vai haver uma grande percentagem do movimento, de meio para a frente do movimento, em que o nosso sistema neuromuscular começa a travar o movimento, porque vai ter que parar. Ok? Ou seja, vamos cortar a potência ou velocidade máxima numa boa parte do movimento, para travar numa determinada altura. E quanto mais leve é a carga, pior, porque o corpo vai conseguir acelerar muito mais essa carga, ok? E vai ter que parar, certo? Para a barra não saltar das mãos, ou para não saltarmos nós do chão. Então o método tradicional de treino da potência é válido, não quer dizer que não se possa fazer algumas sessões, mas é um bom treino para os movimentos de puxar, porque é difícil aplicar o treino balístico em movimentos de puxar. Aliás, eu não consigo imaginar nenhum exercício em que isso seja possível. Não quer dizer que seja impossível. Se vocês lembrarem de algum, metam nos comentários aqui no vídeo, na aula, e deem-me essa ideia que eu não consegui lembrar-me de nenhum. Mas os movimentos de puxar é difícil libertar a carga no final do movimento que estamos a fazer. Por exemplo, aqui, como é que eu liberto a carga aqui? Naquela direção. É difícil, ok? Mas nos movimentos de empurrar é possível libertar a carga com treino balístico. E o que é que isto permite? Acelerar o movimento durante toda a sua extensão e produzir o máximo de potência do princípio até ao final do movimento. Logo, vai ser um estímulo maior para o atleta, certo?
Então, vou mostrar aqui outra vez. Então, isto é treino balístico. Se fosse método tradicional treino da potência, eu esticava as pernas o mais rápido possível, mas não saía do chão. E tinha que travar uma boa parte do final do movimento para não sair do chão. Ok? Para os membros superiores, por exemplo, temos aqui um exemplo sem haver uma necessidade de um ginásio de equipamento, que são aqui as flying push-ups, ok? As extensões de braço ou flexões de braços com fase de voo, também a partir de uma posição estática. E isto é importante porque vamos pensar nos saltos. Nem todos os saltos são iguais. Isto estimula o nosso sistema neuromuscular da mesma forma. Se eu faço um treino pliométrico, em que há um ciclo muscular de alongamento e encurtamento que eu vou abordar muito rapidamente aqui no final da aula, para percebermos o que estamos a falar, há um contramovimento sempre, há tipo um balanço, uma fase de preparação para depois produzir mais potência na fase principal, na fase concêntrica do movimento, ok? E eu posso fazer um salto igualzinho ao que eu estou aqui a fazer neste vídeo, mas em vez de partir de uma posição estática, vou fazer um contramovimento, ou seja, parto com as pernas esticadas, contramovimento e salto. Certo? Aquele balanço, aquela fase de preparação. Aparentemente é tudo igual, mas para o nosso sistema neuromuscular, eu vou estar a estimulá-lo de maneiras completamente diferentes, só pelo facto de estar a perder uma posição estática ou de fazer um contramovimento antes de saltar. Ok? Então, treino balístico é um método de treino da potência, ok? Da potência específica como manifestação da força. Lá está, vão ler o PDF sobre as formas de manifestação da força. Está lá tudo, eu também dar uma aula sobre isso para quem gosta de ouvir falar ou ver o vídeo, ok? Mas tenham isso em atenção, é um método da potência, mas que permite a produção de potência durante todo o movimento em movimentos de empurrar, em técnicas de empurrar, ok? Aqui, por exemplo, qual era a diferença destas flexões para as flexões pliométricas? É que eu não parava lá em baixo e não arrancava de posições estáticas, fazia as flexões seguidas o mais rápido possível. É um estímulo diferente. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Ok? É importante nós sabermos isso. Tá? Eu também tenho um áudio no grupo Telegram sobre o treino balístico. Ok? Para quem quiser saber já um pouco mais sobre esse método. Está em inglês, como vos digo e repito. Neste momento os conteúdos do Telegram estão todos em inglês, até eu decidir o que é que faço. Se meto tudo lá nas 3 línguas ou se separo os canais de Telegram por línguas, ok? No Instagram não vou fazer isso, no YouTube também não, vai estar tudo nos mesmos canais, mas na lista de e-mails, se vocês subscreverem, vão receber os conteúdos em português e no Telegram também estou a pensar seriamente em fazer isso, ok? É uma questão de tempo, tá? E tenho um PDF que é importante falarmos sobre a questão do descanso, das pausas. O treino de força rápida, como o treino de balístico, treino de força, treino pliométrico, o treino tradicional da potência, o treino da força explosiva, tudo que envolve a velocidade máxima de contração muscular, é fundamental os tempos de recuperação serem mais prolongados e bem geridos. Ok? Leiam esse PDF, vão perceber claramente porque está lá a informação toda. Por nós continuamos a cometer o erro de no Karaté ser o mais e mais repetições e menos descanso e até cair, até... Não. Faz parte, o treino de resistência é fundamental, tem o seu papel no treino do Karaté, mas se nós queremos que o atleta fique mais rápido, não é assim que chegamos lá. Ok? É com uma grande gestão da fadiga, da prontidão, da recuperação neuromuscular, ok? Isso consegue-se com uma boa gestão dos tempos de pausa, de recuperação entre séries, entre repetições também até, entre sessões de treino. Está bem? Bem, fica a dica. Próximo, treino pliométrico. Ora, vamos aqui voltar ao Word. Já vai longa esta aula. Pá, posso. É outra coisa que eu não vou definir é tempo para as aulas. É o que me apetecer falar, pode demorar 15 minutos, pode demorar 1h30. Pá, olha, aproveita, isto também é assim. Eu vou dizer já uma coisa. Estas aulas aqui que eu vou dar no YouTube não é para quem anda à procura do segredo milagroso que vos vai tornar campeões do mundo e pôr-vos com a velocidade do HF ou da Sandra Sanches em 3 meses. Ok? Há gente que vende essas coisas, há gente que... Ok? Isto não existe. Ninguém é campeão sem muito trabalho, ninguém é treinador de campeões sem muito trabalho e sem muita dedicação, sem muito estudo, sem muita experimentação, ok? E as minhas aulas são dirigidas para quem quer levar realmente o treino de Karaté a fundo, ok? Não é, pá, faz X repetições, X pausas, X séries e vais ver que daqui a 3 meses estás a jogar como o HF. Isso não existe, como devem imaginar. E eu não estou a fazer formatos de vídeo de não, mas o YouTube é melhor fazermos vídeos só 3 minutos, porque depois as pessoas perdem a atenção. Ouçam,
Se vocês perdem a atenção passados 3 minutos nestas aulas, é por não estão ainda pai virados de aprender realmente as coisas a fundo. Portanto, pá, as redes sociais estão cheias de conteúdos, as minhas aulas, os meus conteúdos são para quem quer aprender metodologia de treino a sério. Ok? Portanto, se vocês estão aqui a ouvir isto, é porque estão nesse grupo. Parabéns. Ok? Se não chegaram aqui e não ouviram, e eu devia ter dito isto logo no princípio da aula, na próxima vou ter esse cuidado, que é para a malta saber logo que isto não são shots, ok? Treinos milagrosos, está bem? Então, treino pliométrico, basicamente é o treino para desenvolver a força reativa, ok? Basicamente é para desenvolver a velocidade do nosso ciclo muscular de alongamento e encurtamento. Já vou explicar rapidamente o que é. Eu já tive aqui a minha camarazinha para conseguirem ler. Aí está. Espetacular. Muito bem. E então, o que é que não é o treino pliométrico? Vamos começar por aí. Vou saltar aqui. O que não é o treino pliométrico? Para nós percebermos o que é treino pliométrico, temos de saber o que é que não é. Porque a malta acha que treino pliométrico é tudo o que envolve treino com saltos. Mas não. Treino pliométrico é algo que é feito com alta intensidade, poucas repetições, pausas de descanso longas, 2, 3 minutos, dependendo da metodologia que usamos. Prometo que vou desenvolver isso mais tarde numa aula qualquer, ok? Mas quando a malta se põe a fazer circuitos, como eu vou mostrar agora um, que tem não sei quantas repetições seguidas no circuito com não sei quantos exercícios, isso já é treino de resistência com saltos. O exercício que ali está naquele vídeo, eles podem ser usados para treino pliométrico, para desenvolver a potência máxima do atleta no ciclo muscular de alongamento e encurtamento? Sim. Qualquer um deles é válido. Como exercício, podem ser aplicados como treino pliométrico. A metodologia está errada. Ok? É válido se o treinador deste atleta quiser trabalhar treino de resistência com saltos. Perfeitamente válido, está correto. Para desenvolver o máximo de capacidades da nossa força reativa, para estarmos a saltitar no comitê e nos jogarmos rapidamente para o adversário, num movimento ou em 2 movimentos, ou para mudar de direção rapidamente numa kata, numa transição entre 2 movimentos rápidos, ou para fazermos uma sequência de 2, 3, 4 deslocamentos rápidos numa kata. O treino pliométrico é fundamental. A força reativa é fundamental. É o segredo máximo, ok? Não há segredos, mas há. É o método mais importante, tá? Mas isso não se consegue com circuitos infindáveis de saltos. Tá bem? Eu vou mostrar o vídeo para vocês perceberem o que não é o treino pliométrico, e é isto que a maior parte das pessoas chama de treino pliométrico. Reparem que este atleta quer topo, ok? Mas não é topo por causa disto, tá? Há de fazer alguma coisa bem no treino dele, que desenvolve potência e velocidade, mas não é aqui que ele está a conseguir fazer isso. Ele aqui está a desenvolver a sua resistência e a sua capacidade de manter determinados níveis de intensidade, ok? Apesar de já ter alguma fadiga acumulada, que são coisas diferentes, tá? Mas se o treinador olhar para ele e dizer assim, pá, ele não se desloca rápido o suficiente no comitê, não é assim que ele vai conseguir que ele chegue lá. Não é o método de treino ótimo. Claro que se fizerem isto e forçarem, há atletas que vão ter uma excelente resposta e vão se tornar mais rápidos. Não é isso que eu estou a dizer, ok? Mas não é o método ótimo, ok? Aquilo que traz mais resultados e mais rápidos para desenvolver este tipo de deslocamentos. Então, este vídeo é excelente para tirar ideias para treino pliométrico, mas isto tem que estar tudo separado, em exercícios diferentes, com menos repetições, 10 contactos com o solo no máximo. Ele aqui, se começar a contá-los, se calhar faz 100 contactos com o solo só aqui neste circuito. E se calhar faz este circuito 10 vezes, ok? É válido para fazer trabalho de resistência. É válido para o atleta aprender a manter elevados níveis de stamina, que não há bem uma tradução para isto em português, que é manter o maior nível de intensidade possível com um determinado nível de fadiga que o corpo já está a acumular. Que é importante para continuar a marcar pontos, passar 3 minutos de combate, é importante para continuar com uma chatanhera Kushanko bem potente no final da kata, uma super impei, certo? Mas se o problema que eu quero resolver é o deslocamento em si, que não é muito rápido, então não é assim que chegamos lá. Não é o método ótimo para lá chegarmos, está bem? Rapidamente aqui, para terminar. O que é um ciclo muscular de alongamento e encurtamento?
Eu não vou alongar muito aqui, ok? Mas no treino pliométrico depois eu prometo falar nisto. Mas basicamente digamos que tem 3 fases. É a fase de pré-ativação, ou seja, imagina um deslocamento de comitê. Há aquela fase de voo em que os pés estão fora do chão, certo? Então, quando os pés começam a aproximar do chão, há uma pré-ativação, por exemplo, dos músculos da coxa, da parte da frente da coxa, para resistir ao impacto no solo, para conseguir travar e o corpo não cair, ok? Então, a pré-ativação, em que o músculo começa a contrair-se, mas a alongar. Ele está a alongar porque o joelho começa a dobrar, ok? A anca começa a fletir e, basicamente, vocês começam a ter um alongamento, mas há um alongamento, mas o músculo está a contrair ao mesmo tempo, entre aspas, enquanto alonga, para resistir depois ao impacto no solo, ok? Depois eu também ouvi isto na questão das ações musculares, concêntricas, excêntricas, isométricas, um dia que me apeteça falar disso. Depois temos a fase de alongamento em si, que é quando o pé entra em contato com o solo, há aquela fase em que há uma flexão das pernas. Pode ser maior ou menor, ok? Depende do nível de força do atleta, da altura de queda, ok? Depende muito disso. Ou a fase excêntrica, que é quando o músculo está então a contrair-se de forma excêntrica, a suportar o peso do corpo já em contato com o solo. A fase de pré-ativação é quando o sistema neuromuscular começa a ativar o músculo para entrar nesta fase excêntrica a seguir. Depois há ali uma breve fase que eu gosto sempre de incluir, que é a fase de amortização ou de transição, que é a fase entre o pé tocar no chão e movimentar-se depois para o deslocamento ou para o salto, por exemplo. E aí temos então a fase de encurtamento ou concêntrico, que é quando o corpo se desloca ou salta depois desse contramovimento. Aqui é um exemplo de um saltitar do comitê, em que há uma fase de voo. Aqui é um exemplo de um ciclo muscular de alongamento e encurtamento, em que não há fase de voo prévia, em que nós só dobramos as pernas, sempre com os pés no chão, e depois temos o deslocamento ou o salto, não interessa. No comitê também pode acontecer perfeitamente, eu pôr uma posição mais estática, aliás, eu estar numa posição mais parada, e de repente, quando eu quero arrancar, faço uma pequena flexão, que às vezes é muito pequenina, e é imperceptível do ponto de vista do adversário, mas o ciclo muscular de alongamento e encurtamento está lá na mesma. É muito rápido e muito curto. Nem sempre tem que ser grande, ok? Mas eu faço aqui, pam, pam, para arrancar. Ou aquele momento que o braço faz pam, pam, que não é o ideal, mas os atletas para acelerar, o que é que fazem conscientemente? Fazem isso contra o movimento, para depois o movimento ser mais rápido em direção ao adversário. Não sendo o ideal do ponto de vista estratégico, porque pode anunciar o ataque ao adversário, mas o que é certo é que o corpo, vocês pedem para chegar o mais rápido possível ao destino, e às vezes ele faz estas pequenas preparações, estes ciclos musculares de alongamento e encurtamento para produzir mais velocidade depois na fase principal do movimento, ok? Mas não me vou alongar aqui muito mais nisto. Achei que era importante, que há muita gente que não conhece o treino pliométrico, há muita gente que conhece, mas não sabe bem o que é, há muita gente que pensa que sabe o que é, mas está a aplicá-lo mal, e é talvez o método mais prático e mais importante. Sei que isto é um bocado mal dizer, porque todos são importantes, e um plano de treino de um atleta, em termos de força e potência e velocidade, deve incluir todos os métodos que eu falei aqui, mas em percentagens naturalmente diferentes, ok? De acordo se é um atleta de kata, um atleta de comitê, se é um atleta de Shotokan, que tem tendência a ter posições mais baixas nas katas, o método sofre algumas alterações em relação ao atleta que use posições mais altas. Por exemplo, se eu comparar as katas da Shimizu ou do Sufogo da Turquia, o Sufogo tem tendência para ter posições muito mais baixas do que a Shimizu, que trabalha até com shikodashis em transição bem mais altos do que é habitual, ok? Ou seja, tudo isso depois influencia a metodologia do treino da força e da velocidade no karaté, ou deveria fazê-lo, está bem? Mas nós só conseguimos fazer essa aplicação e essa adaptação se somos treinadores autónomos e percebermos todos os princípios que eu vos quero ensinar nas próximas semanas, ok? Ou que vou ensinando de forma mais rápida nos cursos que vou dando, ok? Tanto em Portugal como em espanhol, e vou também começar agora o inglês, sobre como usar o ginásio para o desenvolvimento dos atletas de karaté, tanto do kata como do comitê. E naturalmente nós temos que saber isto, se não somos imitadores, somos apenas alguém que pega no vídeo da Sandra Sanches e copia o exercício sem perceber muito bem quantas séries, quantas repetições, qual é o tipo de atleta para quem aquilo realmente é válido. Aquilo pode ser válido para a Sandra Sanches, mas pode não ser tão válido para o tipo de atleta que eu tenho nas mãos. Tem características diferentes, ok? As prioridades para um atleta de comitê são um pouco diferentes do que um atleta de kata. Entre dois atletas de kata, as prioridades são diferentes, de acordo com o seu estilo, as suas capacidades físicas. Se calhar há um atleta que se ganhar um pouco mais de massa muscular na kata, isso vai aumentar a performance física. Há outro que se calhar não deve fazê-lo por... Entendem? Ou seja, nós só conseguimos ser treinadores autónomos se percebermos o porquê, o quando, o onde, o com quem dos métodos de treino. Se eu vos der agora aqui um protocolo, após eu massa muscular, usem esse protocolo, X séries, X repetições, X não sei o quê. Aquele é o protocolo geral, vai funcionar com a maior parte das pessoas.
Mas se vocês não sabem porque é que aquele protocolo é assim, vocês não vão ser autónomos. Vão ser apenas alguém que está a imitar algo que o Pedro Candeias ensinou e deu o método. Este é o melhor método para fazer não sei o quê. Ok? E depois, eu uso aquilo com os X atletas que não é apropriado para eles e não vejo os resultados. Porquê? Mas depois também não sei fazer adaptações. Eu não sei porque é que estou a aplicar aquilo. Ok? Eu pego num exercício do HF e agora? O que é que faço com aquilo? Meto o meu atleta a fazer aquilo 100 vezes seguidas? Ou até já não poder mais? Ou será que é importante ter pausas de descanso lá no meio? E nós só conseguimos ter essa autonomia se realmente conhecermos a fundo a metodologia de treino, obviamente com base em evidência científica e não na opinião do Zé. Está bem? Então vá, malta. Espero que tenham gostado. Ok? Fica aqui a primeira experiência. E para a semana a mais. Está bem? Em relação aos temas, eu se calhar lanço já aqui o tema, passo-me já o compromisso, mas vou deixar aqui aberto entre dois temas. Ou vou falar sobre o aumento de massa muscular e sobre o papel que isso pode ter no Karaté, a desmistificar aqui algumas coisas, mas também chamar a atenção para algumas que são importantes ter em conta, ou então a questão da importância da recuperação, ok? Que é tipo, é que digamos que é o elo perdido do treino de Karaté, foi aquilo que foi posto de parte, que é a recuperação, o descanso, ok? A importância que ele tem para que o atleta de Karaté tenha uma performance melhor a curto, médio e longo prazo, está bem? Vou ver qual é a aula que me apetece dar para a semana, mas há de ser um destes dois temas, na próxima quarta-feira, ok? Se querem ser notificados quando a aula é publicada, que pode ser de manhã, pode ser à tarde, de acordo com a minha vida offline, ok? Que eu tenho um ginásio, eu tenho escola de Karaté e por aí fora, então não me dedico apenas à Karate Science Academy, de acordo com essas nuances, depois alguns cursos que vou dando online, etc. De acordo com, posso publicar a aula de manhã, mas posso ter que publicá-la só à noite na quarta-feira, portanto, se quiserem ser notificados para quando ela sair, já sabem. Na descrição abaixo, Telegram, Instagram, lista de e-mails, o canal do YouTube, subscrevam e metam lá as notificaçõezinhas e, caramba, hão de ser notificados se realmente tiverem interesse em ver a próxima aula. Malta, um grande abraço, portem-se bem, acho que não me esqueci de nada e vamos tentando perceber como é que aplicamos o treino da força ao longo das próximas semanas ou de outros métodos, com ginásio, sem ginásio, ok? Porque eu sei que nem toda a gente tem um acesso fácil ao ginásio, quem tem naturalmente é de aproveitar, porque consegue-se um tipo de trabalho mais completo, mas é perfeitamente possível aplicar todos os métodos de treino da força sem um ginásio, está bem? E vamos falando sobre isso nas próximas semanas. Malta, um grande abraço, obrigado por estarem aí, metam um like no vídeo, coloquem questões nos comentários, eu respondo, posso não responder logo nas primeiras 24 horas, mas eu acabo por responder e bora lá, tentar aumentar ao máximo o nível de qualidade do conhecimento dos treinadores de Karaté a nível mundial, partilhem, ok? Digam aos vossos colegas treinadores espanhóis, ingleses, franceses percebam inglês, alemães percebam inglês, dinamarqueses percebam inglês e partilhem se acharem que realmente isto tem valor para eles, porque de facto o meu objetivo é, tal como eu descobri este mundo, que para mim é fantástico, de evidência científica, eu faço uma filtragem da qualidade, obviamente, das fontes, como é lógico, nem tudo devia ser chamado de ciência, infelizmente há muita coisa publicada que depois vai saber a qualidade daquilo e nem vale a pena ler, só confundo, ok? Mas eu só vos dou conhecimento a partir das melhores fontes, revisões sistemáticas, com qualidade, meta-análises, de preferência estudos randomizados controlados, para quem sabe o que é, ok? E eventualmente um estudo ou outro não tenha a mesma qualidade, mas que eu acho que até pode aportar ali alguma coisa, às vezes incluo, mas não é o mais habitual. Malta, portem-se bem, um grande abraço e até para a semana.